Vamos estudar curso de vida dos verdadeiros pais. Para o homem decaído seja salvo completamente e para alcançar a finalidade da criação, primeiro temos que passar pelo curso de separação de Satanás e, recebendo o Messias que vem como verdadeiros pais, temos que renascer neles e remover nosso pecado original. Em seguida, ainda nós temos que seguir o Messias e continuar crescendo e chegamos a domínio direto de Deus. Assim podemos cumprir a finalidade da criação. Repetindo, neste processo precisa de passar separação de Satanás. Em seguida, temos que subjugar Satanás. Em final, seguindo o Messias, temos que crescer e se aperfeiçoar. O princípio divino diz: a meta da providência da restauração, que é restaurar o reino do céu na terra, é alcançada quando os seres humanos levam Satanás à submissão voluntária e se tornam seus mestres. Eles devem realizar isto, cumprindo sua porção de responsabilidade. Então, como e quem consegue fazer isso? A exposição do princípio divino está repleta de lições de fracasso de providência da restauração. O livro termina com o segundo advento do Messias. Então, curso de vida dos verdadeiros pais é curso modelo para subjugar Satanás e cumprir a finalidade da criação. Por isso, curso dos verdadeiros pais é curso fórmula para toda a humanidade seguir. Nosso Pai diz: minha vida era um caminho de subjugação de Satanás. Para subjugar Satanás, temos que vencê-lo. Para vencer Satanás, devemos ter o que Satanás não tem e fazer o que Satanás não pode fazer. O que Satanás não tem é amor verdadeiro e o que Satanás não pode fazer é negar eu e autossacrifício. Enquanto Satanás for Satanás, ele não pode viver para os outros. Portanto, se negamos a nós mesmos e nos sacrificamos para servir aos inimigos, Satanás ficará comovido e não poderá deixar de se submeter. Eu descobri este caminho e o pratiquei pela minha vida inteira. Isso me trouxe a vitória de hoje. Assim entendemos, Messias é o padrão da vida de fé. A fé consiste em assemelhar-se a Ele. Então, o Messias, os verdadeiros pais, são o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem aos pais celestiais, senão por eles. Então, a fim de sermos vitoriosos no curso da restauração por indenização e alcançarmos a finalidade da criação, precisamos estudar o curso de vida dos verdadeiros pais e aprender e herdar seu coração e sua tradição, como pensar, como agir, como resolver problemas. Para essa finalidade, estudamos curso de vida dos verdadeiros pais. Preparação para o segundo advento. Como aprendemos com o princípio divino, depois de curso de Jesus, passou mais uma idade de prolongamento da providência da restauração. 400 anos de perseguição sobre romano, depois mais 400 anos e 120 anos, 400 anos, mais 210 anos e 400 anos. Somando todos estes anos, estaria 1930. E contando com ano de reforma protestante, que começou em 1517, acrescentando mais 400 anos, ficaria 1917. Portanto, o Senhor do Segundo Advento deve nascer no período entre 1917 e 1930. Ainda teve guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, isso estabeleceu uma indenização mundial para restaurar a primeira bênção. Primeira bênção é Adão perfeito.
E quando a Primeira Guerra Mundial terminou com vitória de lado de Deus, isso estabeleceu uma condição de indenização para o nascimento do Senhor do Segundo Advento. E o Senhor do Segundo Advento poderia nascer na Coreia, mas naquele tempo a Coreia estava sob domínio do Japão. Então, Deus não poderia enviar o Senhor do Segundo Advento no meio do Japão, que estava ao lado de Satanás naquele tempo. Portanto, Deus inspirou uma menina chamada Yu Guansun. Ela apenas tendo 14, 15 anos de idade, ela estava indignado porque o povo coreano tem que fazer reverência para o imperador japonês, porque nós temos que aprender idioma japonês. Aqui é terra da Coreia. Senhores, por que não se levanta para a independência do nosso país? Assim, ela convenceu líderes da sociedade coreana e ela marcou grande movimentação para dia 1º de março de 1919. Para este dia, cerca de 2 milhões de pessoas foram envolvidas para fazer grande manifestação. Naquele tempo, a Península Coreana tinha população de 17 milhões de habitantes. Então, mais de 10% das pessoas foram envolvidas para este movimento de independência. Por causa disso, Deus aceitou como a independência da Coreia foi feita. Acima deste fundamento, o Senhor do Segundo Advento poderia nascer. As tradições da família Moon. Família Moon tinha duas tradições. A primeira tradição é viver servindo aos outros. Moon Jong-ful, bisavô do reverendo Moon, ele chegou a sua vida e conseguiu uma fortuna. E ele começou a servir aos outros. E ele deixou um legado. Se alimentarmos toda a nação coreana, receberás as bênçãos de toda a nação coreana. Então, é bom servir aos outros. Apesar que o Senhor Jong-ful próprio não sabia ler e escrever, sabendo a importância de estudo, ele contratou professor particular e ele oferecia aula gratuita de caligrafia chinesa. Já que ele sempre servia comidas também, então o morador da vila chamava da casa da família Moon como casa que atrai a fortuna. Avô do reverendo Moon, que era primeiro filho de Senhor Jong-ful, ele manteve-se fiel ao legado debaixo pelo pai de viver servindo aos outros. Então, cada refeição, ele servia comida para os outros. Naquele tempo, Coreia tinha muitas pessoas sofredoras e não tinha comida, por isso ele servia. E antes de ele começar a comer, ele sempre checava: será que não tem alguém que está faltando de comida? E perguntando: olha, veja, fora de nosso portão da casa, pode ser que alguém sentindo tímida e não está tendo coragem de pedir comida. E checando todo que está comendo, aí ele comia. E quando encontra alguém que não tem comida, e perguntava para sua nora ou sua esposa: e por que não tem comida para ele? Ah, pai, não tem mais, porque a única que está sobrando é sua bandeja. Não, nós já distribuímos para todo. Ouvindo esta palavra, ele ficava chateado e pegava sua bandeja e entregava para aquele que não tem comida. E, por causa de servir bem para os outros, começava a discutir. Então, a discussão deles era questão de como viver servindo aos outros. E reverendo Moon nasceu e cresceu tal ambiente de viver para os outros. O pai do reverendo Moon
Moon Kyung-gyu, ele nós chamamos de Chunbonim, que significa pai de lealdade. Ele era uma personalidade muito honesta, sempre cumpria seu compromisso sem falta. Se ele fazia uma dívida, nunca falhava em pagar. E quando ele emprestar dinheiro, ele não sabia de cobrar devolução de dinheiro. E ele estava dizendo, ninguém poderá moverá a verdade pela esperteza. A verdade não pode ser dominada pela esperteza. Aquele que é conseguido com má fé não dura muitos anos. Esse senhor Kyung-gyu tinha corpo robusto, capaz de subir escadas com maior facilidade, carregando grande feixe de arroz que pesava 60 kg. E também ele tinha boa memória. Ele cantava mais de 400 cânticos evangélicos de cor. E ele tinha caráter bem pensativo. Ele pensava bem antes de fazer qualquer coisa. Mãe do Reverendo Moon chama-se Kim Gyong-ge. E nós chamamos ela de Chunmonin, que significa mãe de lealdade. Ela é da família proeminente em cidade de Jeonju e pai dela apoiou a atividade de independência e contribuiu à construção de escola Osan em Jeonju, que é uma escola de patriotas. E o caráter dela foi muito forte e passional. E ela tinha uma vida tão sacrificada pelo Reverendo Moon. Nosso pai diz, minha mãe é uma mãe que se dedica muito a mim. Não há mãe no mundo que me amasse mais do que minha mãe. Eu sei disso. Mais uma tradição da família Moon era autopatriotismo. Se diziam, não repete a falha da família Cho. Muitos séculos, Coreia estava sob domínio da China e política de chinês era assim, mostrar respeito ao povo de alta cultura e tirania ao povo de baixa cultura. E, periodicamente, o enviado da China estava vindo para a Coreia. E para o enviado chegar à capital de Coreia, precisava passar um rio chamado Rio Talle. E em cima deste rio tinha ponte, mas este rio, tendo corrente forte, derrubava a ponte. E o caso, o enviado da China vem e vendo que não tem ponte em cima de rio, eles podem considerar esse povo não tem alta cultura. Por causa disso, o governo precisava de estabelecer outra ponte, mas naquele tempo o governo não tinha recurso suficiente para fazer ponte e pedia a algum voluntário que possa construir ponte em cima de Rio Talle. E um senhor chamado Cho Han-jun, ele se voluntariou e, gastando 5 anos, ele investiu toda a sua fortuna e construiu uma ponte de pedra sobre Rio Talle. Era ponte tão grande, no debaixo de ponte poderia barco passar. Após a construção, sobrava só 3 moedinhas. E um dia antes da inauguração da ponte, senhor Cho Han-jun, ele comprou um par de sandálias de palha. Naquela noite, um idoso de roupa branca apareceu no seu sonho e disse, Han-jun, você ofereceu uma grande obra para sua nação. Por causa deste mérito, queria enviar um filho do céu, maior do que o rei da China, para a sua família. Porém, o seu uso particular de 3 moedas caiu na lei celeste. Assim, eu vou enviar uma princesa do céu para a sua família. Então, quando ele se despertou do sonho
e correu para Hiotalé, e ele viu uma estátua de pedra de Maitreya Buda, com barriga inchada, como se fosse mulher grávida. Então, Hanjun-cho não desejou que nascesse uma menina com barriga inchada. Ele cortou a barriga de estátua. Fazendo isso, a estátua derramou sangue. E pessoas arrependeram-se desta conduta e recolocaram gesso na parte da barriga da estátua. Essa história foi muito famosa. Moradores perto desta ponte Talé. Então, como família Moon também mora perto deste ponte, eles falavam: para servir a nação, não podemos poupar dinheiro, não podemos utilizar particularmente, temos que servir tudo para a nação. E dentro da família Moon, um senhor destaque foi senhor Moon Young. Ele é tio-avô do reverendo Moon. Ele era patriota e pastor. Ele foi um dos 5 líderes que formularam a Declaração de Independência de 1º de março. E nesta declaração, 33 patriotas líderes assinaram. Até ele poderia assinar como um dos 33 líderes, mas ele passou esta honra para outro colega, mas ele era respeitado muito como grande líder patriota. Por causa de sua atividade pela independência, ele sofreu no preso por 1 ano e meio torturado. E por causa dessa dedicação, o governo sul-coreano deu homenagem do presidente em 1977 e em 1990 ele recebeu Ordem de Fundador da Nação. Ele faleceu com humilde situação porque ele investiu tudo e depois ele precisou de fugir de sua terra natal. Mas nós sabemos, dentro da família Moon tinha uma pessoa tão patriota. E também ele estava investindo muito dinheiro para apoiar o movimento da independência. Então ele gastou todo o dinheiro seu. Além disso, ele penhorou patrimônio de seu irmão, que é avô do reverendo Moon. E mesmo que foi penhorado e perdeu fortuna e caiu em pobreza, mas avô de reverendo Moon não reclamava. Pelo contrário, mostrava seu respeito e orgulho sobre seu irmão, senhor Moon Young. Ele é nosso herói. Ele representando nossa família, servindo para a nação. Deste jeito, toda a família Moon era uma família muito nobre de servir para os outros, servir para a nação, gastando toda a fortuna. Bons presságios. 3 anos antes do nascimento do reverendo Moon, pássaros de sorte como fazan dourado, ibis, começou a frequentar e ficando na casa do reverendo Moon. E moradores da vila admiravam que tipo de coisa maravilha vai acontecer naquela casa que tem muita fortuna celeste. Na hora de concepção, a mãe do reverendo Moon teve um sonho no qual um dragão dourado entrou no útero dela e ela ficou assustada e acordou. E ela contou essa história para seu marido que estava ao lado. E o marido falou que também eu acabei de ter o mesmo sonho. E por causa disso, eles deram nome para reverendo Moon como Yeonmyeon. Yeonmyeon significa dourado brilhante. Aqui nós temos que entender, existe dragão ocidental
que é símbolo de Satanás, ele cospe fogo e tem asas. Mas dragão oriental, ele é considerado um animal divino e ele domina a chuva que o agricultor precisa e ele não tem asa. Por exemplo, o famoso desenho animado Dragon Ball, e aparece Shenlong, isso significa dragão divino. E então tem pensamento positivo. Dragão para orientais é um animal divino, forte, por isso muitos filhos pretendem usar o nome de dragão.